Oi, eu vou falar sobre o livro Natureza da Mordida, da Carla Madeira, mas para não esquecer do que como uma análise, porque eu esqueço das coisas que eu leio. Não gosto de Carla Madeira, acho que isso influencia bastante minha leitura com ela, o terceiro livro que eu leio Mas se fosse para resumir o livro, seria com a frase mais clichê que eu grifei, que é: o que realmente nos fere sempre envolve o que amamos. O livro vai ser basicamente ao redor dessa frase. Vai falar sobre duas mulheres, uma amizade que vai ficar muito forte. Uma é Bia, que na verdade chama Emma. Ela é uma senhora já, o marido sumiu da vida dela. Enfim, ela tem uns traumas ali. E ela sempre frequenta um sebo em Belo Horizonte aos domingos, tipo o Paulista. Eles fecham a rua e o pessoal fica zanzando lá, batendo perna. E aí, quando ela chega lá, tem uma mina, que é a... Meu Deus, esqueci o nome dela. A Olivia. Ela chega no sebo e tem uma mina lá, escrevendo e chorando, enfim. E aí a Bia fala, porra, tipo, essa mulher tá na minha mesa, tá ligado? Tipo, eu preciso tirar ela de lá. E aí, conforme ela vai se aproximando, ela se encanta pelo olho da menina, pela roupa, como ela é estilosa e tal. E aí decide sentar. Na verdade, ela decide falar um oi pra tocar a menina da mesa, mas enfim, ela acaba sentando, viram amigas, e aí a história se desenrola a partir disso. O livro vai falar de luto, de perda no sentido de você perder alguém e morrer por dentro, mas continuar vivo. Ele é bem intenso. Eu tem horas que eu não suporto a Bia, ela é uma pessoa muito intensa. Tem hora que você vai, tipo, tá bom, filho, entendi já. Mas faz sentido, a vida dela foi sofrida e tal. Nada tipo passar fome ou algo do tipo, foi mais uma perda amorosa mesmo. O livro vai ser dividido em duas partes, bem específicas. Você bate o olho e fala, porra, começou outro livro agora. Porque ele começa com uns encontros. Tipo, os capítulos são encontros e anotações de BA. Encontro, anotações de BA. E vai fazendo esse joguinho. E aí o que acontece? Nesses encontros, são nesse sebo, todo domingo. E aí é onde a história meio que desenrola. Elas vão se conhecendo. E a Bia, ela tem meio que já uma demência, ela já tá esquecendo das coisas e tal. E aí ela escreve num papel quando chega em casa pra não se esquecer das coisas. E aí metade do livro é isso. A outra metade é Bia está por algum motivo acamada na casa dela, simplesmente tá lá. E aí a amiga dela, Olivia, que viraram amigas, vai lá e faz um resumo da vida dela. Porque fica muito incógnita no livro, você não sabe o que aconteceu, porque elas estão assim, elas ficam meio que um joguinho, tipo, uma tentando contar um pouquinho, não. É interessante, você fica cativado. Eu li esse livro em um dia. Não é grande, mas também não é pequeno. Também tava desocupado, né, fim de semana. E na hora que começa a leitura da vida da Emma, que é a novinha, dela, ela fez um resumo e começa a ler tudo o que aconteceu. Aí você fala, porra, tipo, beleza, da hora. É onde me pegou, assim. Confesso que eu tava com um pouco de receio desse livro, não gosto muito da Carla. Mas é uma leitura bem tranquila, eu fiz bastante grifos e anotações. Eu gostei que a Carla Madeira, ela tem um repertório muito bom. Tinha citação que eu tá citação, ela falava umas frases, eu falava, putz, eu já li isso em algum lugar. Aí no final do livro ela colocou de onde ela tirou, eu achei genial. Porque eu fiquei encucado o livro inteiro, falando, nossa, eu já li isso. Ela não colocou uma citação que eu tenho certeza que ela pegou de pessoa, do livro Desassossego, uma parte sobre moedas e esmola. Na hora que ela começou a entrar nessa historinha, eu falei, putz, ela tá falando de pessoa, mas ela não colocou no final. E aí, esse livro vai falar de amizade, mas o que eu achei mais engraçado é que eu achei que a conexão que tava rolando era entre essa senhora e a Olivia. A Bia, né, que é a senhora, e a Olivia, que é a novinha. Mas, no final do livro, a novinha começa a ter uma amizade com a filha da senhora. E aí você vê que elas são realmente parecidas, passaram pelos mesmos traumas na mesma época de idade. Mas, em resumindo as dores, assim, você vai. Não é spoiler, você vai ler no livro e tal, beleza, que é um pouquinho de spoiler, mas não é nada, tipo, pesado, assim, que vai mudar a sua leitura. Mas basicamente a tristeza da Olivia é que ela tinha uma melhor amiga. E vai retratar um pouco a história dela com essa melhor amiga que ela se conheceu quando se mudaram e tal. E aí, do nada, essa melhor amiga toca ela, fala, não quero mais ver você.
E logo em sequência, a mãe e ela mudam de casa, sem a mãe saber que aconteceu isso. Você fica meio tipo, ah, ok, suspeito, mas enfim, tá rolando. No final do livro você entende o porquê. E a Bia, que é a senhora, o marido dela também some do nada. Esse livro retrata um pouco do ghosting. Eu vi isso, não sei se eu tô viajando, mas eu fui nessa linha, assim. Rola um distanciamentozinho e some. E eu acho que o que mais pesou nelas não foi a dor, tipo, nossa, ela sofreu porque alguém morreu, nossa, não, não, a dor delas é não ter tido um ponto final. Tipo, tudo bem, estou sumindo da sua vida, mas é por isso, isso e isso, não me veja mais? Não, só teve um e sumiram. Conversar é bom, né? Ter terapia é muito bom. Mas não teve aqui no livro, as pessoas não conversaram, assim como na vida real elas não conversam. Eu acho que o que mais me pegou nessa parte. Eu dei uns grifos aqui, em rosa neon. Chamava bastante atenção, fica fácil de achar. Quem que tá falando aqui? A Bia. Gastei anos imobilizado e agora que quero correr, tenho varizes, entende? O amor acaba, o amor às vezes acaba mesmo sendo amor. Amado. Tava tentando ler, mas eu tava ansioso, desculpa. Aqui é a Bia falando, que é a véia. Vou cortar, vou ler só o que eu grifei, tá? Gastei anos imobilizado e agora que quero correr, tenho varizes, entende? O amor acaba. O amor às vezes acaba mesmo sendo amado. O amor às vezes vai embora com as pernas de alguém que você queria que ficasse. Vai embora. Assim numa manhã de segunda, como quem vai trabalhar. Quando ele foi embora, houve uma hora precisa em que ele estava de partida e parte que não sabia ir aos pedaços. Então fala também do que a pessoa foi embora, mas não queria ter ido, enfim, adultos, né, fazendo merda. Mas o livro é sobre isso, ele é bem interessante. Eu ainda escrevi aqui, nossa, que mulher chata, insuportável essa Bia. Mas tem hora que você fica tipo, ah, legal. Ela tem umas frases assim. É que a Bia, ela é muito intensa. E aí vai enchendo um pouco o saco. Sabe aquele amigo seu que tomou um término e tá tipo toda hora, sei lá, recitando Dostoiévski, ou Bukowski, enfim, nomes difíceis de falar no meio do rolê? Essa é a Bia. Essa é a Bia. E só que tem horas que ela toca na ferida, tipo, não tipo cutucando, sabe, tipo enfiando o dedo na ferida, mas tipo, sei lá, tirando uma mosquinha que tá lá na ferida. O problema é que às vezes o leitor tem uma ferida que não quer ser tocada, né? Seja por uma mosca ou por um dedo. Então, leia sabendo que é uma leitura mais intensa, né? Final, eu gostei do final. Chorei lendo Carla Madeira, infelizmente. Mas enfim, foi um bom livro. Eu li, eu achei que era o primeiro livro dela, viu? Eu terminei, já li os 3. E pela escrita eu achei que era o primeiro, porque esse lance de ficar capítulos curtos, 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 aí do nada ela empolgou e fez um capítulozão. Eu achei que ela tinha sido o primeiro livro, porque parecia que ela não conseguia seguir muito bem muito tempo entre esse diálogo delas. Então era mais fácil quebrar em capítulos. E aí do nada ela conta a história inteira da vida da menina. Eu falei, nossa, ela começou a escrever, se desenvolveu, e aí começou a escrever mesmo. Mas não, é o segundo livro dela. O primeiro é o Tudo é Rio, o segundo é esse daqui, e o terceiro é o Véspera. Ainda acho que o Véspera é o melhor livro que ela escreveu, né? Até porque é o terceiro, ela já manja bem, né? Já lançou 3 livros, porra. Boa, né? Eu não sei nada ainda, só escrevo. Mas enfim, é um bom livro, é um bom livro. Só que esse é o livro que você tem que ter cuidado de ler. Não é um livro que você vai ler num fim de semana caótico, você vai ler num fim de semana tranquilo, que você pode mexer um pouquinho com o psicológico, aí você vai ver uma série bobinha, tocar um violão depois. Porque assim, eu tava angustiado lendo, queria saber logo o que tava acontecendo. E aí, enquanto eu tava lendo, vinha alguma frase de efeito que, tipo, batia na minha cabeça. E eu ficava, tipo, meu Deus, eu não aguento mais. Não quero sofrer hoje. E aí eu li em um dia. Foi torturante um pouco. Mas assim, é um ótimo livro. Recomendo. Mas novamente, se você tá com problemas, não leia. Principalmente se for luta ou término ou um ghosting. Você vai chorar nisso daqui. Então, não. Mas é isso, não tem muito o que falar. Eu não gosto de contar a história porque eu quero que no futuro, se eu esquecer o que foi esse livro, eu veja esse vídeo e relembre.
Eu esqueci. A Carla Madeira tem uma linguagem um pouco interessante. No Tudo é Rio, você vê. Na hora que eu fui ler Tudo é Rio, eu achei que era um homem escrevendo, porque era uma linguagem meio agressiva, meio masculina. Não falando de gênero, mas eu achei que era um homem escrevendo. Não, com mulheres não posso escrever assim. Eu só assustei. Falei, caralho, que livro é esse? Eu fui ver, era uma mulher. E ela retrata algumas cenas que eu achei bem engraçado, umas cenas meio safadas, assim. São pouquinhas, tá? Mas eu grifei uma aqui que eu achei muito legal. E tá falando justamente sobre humanização e a questão do sexo. Eu vou ler. Tem uma cena do livro que chama uma criança de cadela. E aí a criança fica tipo, porra, o que que é cadela? Tipo, eu não sei o que é isso. Mas o vai embora foi o que pegou nela. E aí ela entendeu que vai embora era ruim, cadela ela não entendeu. Mas aí ela já adulta começa a fazer uma reflexão. Aqui eu acho que é a Bia, na real. Mas enfim. Vou ler aqui rapidinho. Por isso nos chamam de cadela, nós, as mulheres, quando querem nos destruir. Alguém há de dizer ofendido que fazemos amor, mas também fazemos sem amor, e, portanto, não está aí o que nos humaniza? Só nós acendemos um cigarro depois, e algum pensamento há de vir enquanto a fumaça enche o ar de bolinhas. Para nós e para nenhum outro animal, existe o depois. Depois de nos lambuzarmos, quem sabe eu lavar a alma, quem sabe eu sujar as mãos, virão os pensamentos, e é com eles que seguiremos, mesmo se tudo não passar de um sonho. Ela fala dessa questão de a gente ter sentimentos e tal, e de que depois do acasalamento vem o sentimento. Como eu disse, é um livro bem intenso, bem intenso. Tem uma cena também que a Olivia tá falando com a filha da véia. Outra coisa, a velha, ela delira, tá? Você descobre no livro que as coisas que ela fala não é tudo verdade, não. Ela dá uma viajadinha assim, tipo, eu queria ter feito tal coisa. Mas em vez dela falar, eu queria ter feito tal coisa, ela fala, eu fiz tal coisa. Você entende que é uma forma de escape da senhora, da Bia, porque ela fez coisas que não eram muito legais. Nada, tipo, grotesco ou violento, tá? Tipo, poderia ser presa. Ela só fez coisas que a gente erra também. A gente entende ela, mãe, né? Foda. Mãe solteira ainda, depois. Aí é muito estresse, né? Tem que cuidar da filha, da aula, da faculdade. É um BO gigantesco. E aí ela tá meio surtada. E depois que o marido, tipo, realmente quica da casa, ela fica mais surtada ainda. Ela já era meio louca, segundo ela. E aí tem uma cena que a Olivia, que é a novinha, tá falando com a filha da Bia, que é a Teresa, o nome da menina. E aí ela fala, ó, sua mãe falou outra história, tipo, ela colocou que quando ela fez tal coisa, em vez de ter feito isso, ela levou você na praia, fez um bolo, e pipipi, popopó. E aí a Teresa, que é a filha, fala, não, ela não fez isso. Mas, aí começa. Aí ela fala, tenho saudade da minha mãe, Olivia, de quando ainda era possível imaginá-la comigo. Vivo com essa saudade há mais tempo que vivi sem ela. Não da mãe que você conheceu, mas da mãe que eu tive antes do meu pai ir embora. A que me esquecia na escola, mas depois ia para a cozinha e fazia um bolo para mim. A que jogou o bolo no lixo, mas depois me ensinou a fazê-lo. A mãe que não parou tudo para me levar à praia, porque talvez eu merecesse mesmo algum castigo por ter rasgado o seu livro. A mãe que também mereceu que eu rasgasse por me esquecer. Nós nos desapontamos muitas vezes, muitas, mas não havia dúvida sobre o amor. Essa é a saudade que eu tenho. Eu achei muito bonito isso, tipo, ela fala, não, beleza, a gente errou, eu errei, ela errou, mas eu tenho saudade dela, eu gostava dela assim. Aí você chora, né? Ai, que ódio, chorei lendo Carla Madeira de novo. Mas é isso, é um ótimo livro. Releia Fernando do Futuro. Você vai querer reler, porque eu acho que você vai estar com outra cabeça. Talvez odiando menos a Carla Madeira. Não sei.